Olha, e essa situação aí de estresse, de nervosismo, infelizmente, é muito comum em nosso país. Isso porque, olha só, o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo. É o que mostra um levantamento que foi feito pela terceira maior empresa de pesquisas do mundo. Vamos conferir. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Ipsos, o terceiro maior do mundo em pesquisas, e apontou que o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo, atrás apenas da Suécia, Turquia e da Polônia. A pesquisa foi feita em 31 países e entrevistou mais de 23 mil pessoas. As entrevistas foram feitas online, e entre os brasileiros, 26% disseram não ter sofrido nenhum pico de estresse que atrapalhasse a rotina no período de um ano, enquanto outros 32% relataram um episódio e 42% mais de um. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o estresse é um estado de preocupação ou tensão mental. O que muita gente não sabe é que essa condição pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Isso pode acontecer em ambientes familiares, profissionais ou em outras áreas. A pesquisa também mostrou que no Brasil a situação se agravou após a pandemia. Realmente uma realidade muito preocupante. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a psicóloga Natália Aguiar. Boa tarde, Natália. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade aí de falar um pouquinho a respeito desse assunto que é tão importante, né? Com certeza, Natália. Importante, mas muitas vezes as pessoas não conhecem ou não têm noção da gravidade. Então, primeiro, eu peço para você, né, como especialista, definir tecnicamente para as pessoas que nos assistem o que é o estresse e quando ele começa a se tornar perigoso, preocupante na vida de uma pessoa. Sim. Veja, o estresse, eu costumo dizer assim, né, que o estresse, a ansiedade, eles caminham ali juntinhos. A gente não pode colocá-los apenas como o vilão das situações, porque nós precisamos dele para... eu aqui para estar conversando com você, você aí para estar trabalhando, nós precisamos dele para ter ações ativas na nossa vida. No entanto, o excesso dele, ele é muito tóxico, porque o estresse, ele é um estado de alerta que o nosso corpo se coloca para que a gente consiga dar conta das situações. E esse estado de alerta, ele vem muito por conta de um hormônio que se chama cortisol, que também muitas vezes é visto aí como um hormônio vilão das coisas. Ele é muito conhecido como o hormônio do estresse, mas no caso de um estresse tóxico, que significa que existe muita liberação de cortisol na nossa corrente sanguínea, e isso pode causar aí inúmeras questões, né, picos de estresse, crises de ansiedade, porque o excesso de cortisol, ele vai causar sintomas fisiológicos no nosso corpo, então, taquicardia, tremedeira, suador, todas situações que são muito comuns, muito frequentes em pessoas que estão aí, né, no que a gente chama, né, de muito estressadas. Olha, excelente essa resposta, Natália. O estresse é necessário, porém tem que ser regulado, né? Não pode passar do ponto. Isso. Então, situações comuns do dia a dia, por exemplo, uma briga do trânsito. A gente acabou de ver aí um motoqueiro quase perde a vida por causa disso. Podem ser gatilhos para uma crise de estresse. Muitas vezes, vamos dizer ali, problemas pequenos podem tomar proporções assustadoras, Natália? Com toda certeza. Eu estava assistindo, né, aguardando aí vocês e assistindo, né, e aí eu estava vendo a questão do mercado financeiro, aí depois essa questão da briga do trânsito, todas essas situações, elas são situações que potencializam na gente um estado em que a gente precisa ficar muito em alerta. Né? Então, no trabalho, a gente tem que estar muito em alerta, porque hoje em dia a gente tem vivido muito, né, essa cultura, né, de que nós não podemos errar e que se a gente errar nós vamos ser punidos, né, no trabalho, na sociedade como um todo, e isso causa um estado de alerta muito grande, né, de que eu não posso errar, de que eu não posso pisar na bola, porque senão eu perco o meu lugar.
E essa situação ela vai se acumulando, porque vejam, é natural que a gente se estresse durante o dia. É até necessário, porque se o nosso corpo não se estressar, ele não levanta da cama. Né? Eu preciso desse estresse. No entanto, eu preciso de repouso também para o meu corpo. E se eu vivo numa condição muito atribulada, numa sociedade, né, muito atribulada, em que eu não tenho espaço para relaxar, para descansar o meu corpo, esse estresse ele vai se tornar tóxico. E essas situações que você trouxe são situações que com certeza são gatilhos para que a gente entre aí, né, numa crise de estresse. Então, para finalizar, eu peço que você deixe algumas dicas aqui, algumas orientações para as pessoas de como se prevenir desse estresse tóxico, como você definiu. Nós vivemos numa sociedade que a gente acaba não tendo muita escolha hoje em dia. No entanto, nós podemos fazer algumas coisas para melhorar ou reduzir esses níveis de cortisol no nosso corpo. Então, é fundamental a gente ter rotina, a gente se desligar do trabalho no momento que não é para trabalhar, a gente se desligar dos estudos, a gente ter uma atividade física, fazer atividade física, porque a atividade física vai nos ajudar na liberação aí das endorfinas necessárias para fazer esse equilíbrio do cortisol e dos hormônios que vão dar mais a sensação de prazer para a gente, né? Em casos mais extremos, né, eu recomendo sempre a psicoterapia, né, e tratamentos que possam aí auxiliar as pessoas a lidarem aí com a questão do estresse. E as relações elas são importantíssimas, precisamos ter, porque a gente não vive sozinho. Tá certo, então nós acabamos de conversar com a Natália Aguiar, ela que é psicóloga. Natália, muito obrigado aí por essa participação, além de tudo, relaxante, desestressou o nosso público, com certeza. Muito obrigada, eu que agradeço, um abraço. Grande abraço.